Olá! Então, vamos começar aqui novamente, né? Dando continuidade à parte de funções inorgânicas, vamos começar a parte de sais, certo? Então, nós vimos no módulo anterior a parte de ácidos e bases, e agora vamos dando continuidade, vamos falar sobre os sais. Detalhe, esse conteúdo, ele está em Química 2, viu, gente? Então, dessa vez, nós vamos iniciar por Química 2, que é para não perder o foco, né? Como a gente já viu ácidos e bases, então, na continuação, nós vemos sais e óxidos, ok? Depois, a gente volta para a retoma Química 1, tá? A gente dá início à Química 1, que vem a parte de Fisicoquímica, a parte de cálculos, onde nós vamos estudar a parte de gases, tá? Então, iniciando hoje, o que é um sal, né? Normalmente a gente tem, né, como pensamento, normalmente como a gente pensa sempre que o sal ele tem aquele sabor salgado e só pode ser o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Mas não existe só o cloreto de sódio, né? Que é classificado como um sal, tá certo? Então, o que são sais, né? Sais são substâncias que são geralmente, quer dizer que existem exceções. Então, se eu falo geralmente, eu estou dizendo que geralmente eles são salgados. Se eles geralmente são salgados, então nem todos têm essa característica, tá certo? De ser salgado. Eles são sólidos, pois são compostos iônicos, né? Então, os compostos iônicos, a temperatura ambiente, eles são o quê? São sólidos. Então, normalmente, nós utilizamos um, que é o mais conhecido, né, no nosso dia a dia, como eu já estava falando anteriormente, que é o cloreto de sódio, né? E ele é extraído de onde, o cloreto de sódio, né? Ele é extraído justamente da evaporação da água do mar, ok? Então, a partir da evaporação da água do mar, nós temos a obtenção de quê? Justamente do nosso sal de cozinha. É claro que ele passa por processos na indústria de purificação para deixá-lo, né, mais limpo para nossa utilização e para a utilização como tempero, né? Mas ele é extraído, né, da água do mar pela evaporação. É dessa maneira. Aí eu tenho aqui mais alguns exemplos, olha, o cromato de potássio e o sulfato de níquel, certo? Exemplos de outros dois sais, que quando a gente pensa, né, no sal de cozinha, a gente vai achar, né, que todos os sais eles têm aquela corzinha, né, branca. Mas nem sempre, olha só, que cores lindas. O cromato de potássio, ele tem uma cor avermelhada que parece até o coloral, né? O tempero que a gente usa na cozinha, mas não é, viu, gente? E o sulfato de níquel, olha só, um esverdeado, né? Um verde bem bonito, certo? Então, esses são exemplos, né, de outros sais que não têm aquela cor e aquela característica do sal de cozinha de ser branco, certo? Então, segundo Arrhenius, qual é o conceito realmente, né, de um sal? Então, sal são substâncias inorgânicas que em meio aquoso eles sofrem dissociação, tá certo? E essa dissociação vai provocar, né, a obtenção de cátions, claro, e de ânions. Só que esses cátions e esses ânions nos sais, eles não terá sempre um cátion ou um ânion específico, não. Como no ácido, o cátion é sempre o hidrogênio. Na base, a hidroxila é sempre o ânion. Então, a gente tem como reconhecer, né? Quando a gente tem uma base, quando tem hidroxila no final. Quando é que a gente tem um ácido? Quando tem hidrogênio no início. Então, esses sais, a gente não tem como reconhecer através de um cátion e um ânion que será sempre repetido. Tá certo, gente? Então, nesse caso aí, a gente não pode identificar através de um cátion e de um ânion que irá se repetir, como na base e no ácido, certo? Então, como é que a gente vai reconhecer? Normalmente, eu costumo dizer o seguinte: eu costumo dizer que quando a gente estuda as funções inorgânicas, a gente aprende a identificar o ácido, a base
e os óxidos. O que sobrar, a gente normalmente ele diz o quê? Que é um sal, certo? Por quê? Porque os sais, eles não têm essa característica de ter um cátion e um ânion que sempre vai se repetir. Ao contrário, vai sempre variar, certo? Na nomenclatura, como é que a gente observa para fazer a nomenclatura de um sal, certo? Então, primeiro, nós temos que perceber o seguinte, olha, que a terminação de sal, ela vai depender do ácido. Como assim? Quando o ácido que vai dar origem àquele sal, por quê? Porque o sal ele é derivado a partir de uma reação que ela é chamada de neutralização, certo? Ácido mais base dá origem a sal mais água, que a gente vai ver mais na frente, tá certo? Então, o ácido, ele vai ter muito a ver com o nome do sal. Você vai prestar atenção à nomenclatura do ácido. Se o ácido ele terminar com a palavra hídrico, certo? O sal ele vai ter a terminação eto. Quando o ácido terminar com a terminação ico, a terminação do sal do ânion vai ser ato. Quando o ácido tiver na terminação, na sua nomenclatura, oso, a sua terminação do nome do sal vai ser o quê? Ito, ok? Então é assim que a gente observa. Olha, preste atenção nesses exemplos, segundo essas diquinhas, né, que nós vimos agora. Então, primeiro a gente coloca, né, olha, por exemplo, aqui, né, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele deriva o quê? Deriva o cloreto de sódio, certo? Então, qual é a terminação desse ácido, né? Hídrico. Então, se ele termina com hídrico, eu já sei que a terminação do seu ânion, quem é o ânion desse ácido? É o cloro. Então, a terminação desse ânion vai ser eto. Então, cloreto. Cloreto de quê? Aí você bota o nome do cátion. Qual é o cátion? Na. Quem é o Na? É o sódio, ok? Já aqui, ó, ácido sulfúrico. Terminou com o quê? Com ico. Ico. Então, quer dizer o quê? Esse ânion aqui vai ter que nome? Que terminação? Ato. Então, como é o nome desse ânion? Sulfato. Sulfato de quem? De cálcio. Olha aqui o cátion. Sulfato de cálcio. Olha esse último exemplo. Ó. Ácido nitroso. Terminação foi oso. Então vai ser o quê? Nitrito de quem? De alumínio. Nitrito é o NO2. E o cátion é o alumínio. É difícil, né, gente? A nomenclatura dos sais é mais difícil do que a dos ácidos. Você tem que saber, na realidade, o nome dos cátions e o nome dos ânions, tá certo? Então, na prova, eu vou colocar uma tabelinha de cátions e ânions. Aí, o que é que você vai fazer? Você simplesmente vai colocar o nome do ânion, seguido da preposição de e o nome do cátion. Tendo a tabela, fica muito simples. Você pega lá o nome do ânion, a preposição de e o nome do cátion. Como assim? Olha esse aqui, NaCl. Eu começo pelo nome do ânion, preposição de e o nome do cátion. Então, cloreto de sódio, sulfato de cálcio, nitrito de alumínio. Então, é assim que vocês vão observando, tá certo? Olha, aqui eu tenho alguns ânions que são mais utilizados. Olha, esse daqui. Como é que eu sei que é ânion? O ânion, todos eles têm carga negativa, tá vendo? Olha o nome desses ânions. Aqui eu tenho acetato, brometo, cloreto, hipocloreto, nitrito, tá vendo? Então, e aqui eu tenho alguns cátions, tá certo? Para montar a estrutura dos sais, eu vou usar um cátion com um ânion, tá certo? Aí o que é que eu vou prestar atenção? Ó, peguei um ânion.
O ânion que eu peguei aqui é o carbonato, tá vendo? CO3, 2-. Perceba que a carga dele é 2-. Eu peguei ele e vou pegar aqui o sódio. Olha o sódio, o cátion dele é mais. O que é que acontece aqui? Os dois, eles têm cargas diferentes. Tá vendo? Percebam isso, as cargas são diferentes. Quando as cargas são diferentes, o que é que vai acontecer? Esse 2 que está aqui, ele vem para cá, ó. Tá vendo? E esse que não tem carga nenhuma, quer dizer que é 1, mais 1. Então, é 1. Então, esse 1 vem para cá, tá vendo? Isso é chamado de cruz-credo. Isso só ocorre quando as cargas do cátion e do ânion que vão formar o sal são diferentes, tá certo? Aí eu cancelo aqui as cargas, aí ficou o quê na estrutura? Na2CO3. E se eu fosse dizer o nome desse sal? Aí seguia a regra, o nome do ânion, seguido da preposição de e o nome do cátion. Então ficaria carbonato de sódio, ok? Nessa próxima, olha, nesse próximo exemplo, o que é que nós temos? Eu peguei o ferro, só que se você for olhar, o ferro tem dois tipos, tem o ferro 2 e tem o ferro 3. Eu peguei o ferro 3, tá certo? E peguei também o ânion sulfato. Quando a gente pega esses dois, olha, eles têm cargas diferentes. O ferro é mais 3 e o sulfato é menos 2. Como as cargas são diferentes, o que é que vai haver? Esse 3 do ferro vai vir aqui, ó, para o ânion sulfato. Esse 2 do sulfato vem aqui para o cátion ferro, ó, tá vendo? Aí a gente cancela as cargas, aí fica o quê? Fe2, SO4, 3. Então, a estrutura de quem? Do sulfato de ferro 3. Por que a gente tem que dizer sulfato de ferro 3? Tem que indagar, tem que dizer a carga do ferro. Porque existem dois tipos de ferro. Ali poderia ser o 2, se fosse o 2. As características do composto mudaria, certo? Então, seria sulfato de ferro 2. Se for o 3, sulfato de ferro 3. Mas e esse outro nome, o sulfato férrico? Essa palavra, olha, o ferro, quando vem com a terminação ico, é porque a gente está usando o ferro com NOx maior. E qual é o NOx desse ferro que a gente está usando, né? 3. Então, por isso a terminação ico. Mas e se não for o NOx maior, se fosse o mais 2, se fosse o ferro 2 ali? Aí ficaria o quê? Sulfato ferroso. O oso é quando a gente estiver usando a carga menor, tá certo? Ferro é 2, o ferro é 3. Ferro 2, oso, ferro 3, ico, ok? Férrico e ferroso, tá? Então tem que prestar atenção nesses detalhes quando as cargas forem diferentes, tá certo? Pronto. Dando continuidade, nós temos aqui a classificação dos sais. Essa classificação ela vai de acordo com a natureza dos íons, ou seja, do cátion e do ânion que vai formar esse sal, tá certo? Então, dependendo do cátion e do ânion que vai formar esse sal, o sal ele pode ser neutro. Quando é que ele é neutro? Quando ele é formado apenas por um cátion e por um ânion. E esse ânion, ele não pode ser nem a hidroxila e o cátion não pode ser nem o hidrogênio, tá certo? Porque se for o hidrogênio, passa a ser um ácido. Se for hidroxila, passa a ser uma base, tá certo? Então não pode ser nem hidrogênio nem hidroxila. Esses cátions e esses ânions podem ser qualquer um cátion, qualquer um ânion daquela tabelinha anterior, mas não pode ser nem a hidroxila e nem o hidrogênio. Tá certo, gente? Pronto. Então, quando é que ele é sal neutro? Quando só tem um cátion e um ânion na formação da sua estrutura. Como exemplo, ó, do cloreto de sódio e do sulfato de bário. Tá certo? Aí, nesse próxima classificação, hidrogenossal ou sal ácido. O que é que um ácido tem? Ele não tem hidrogênio? E o nome já está dizendo aí, ó, hidrogenossal. É um sal que terá hidrogênio.
Mas para ter hidrogênio, ele não pode nem estar no final, nem no início da estrutura do sal. Ele vai ter que vir no meio, ó. Perceba. Quando eu tiver um hidrogenossal ou um sal, né, ácido, é um sinônimo, é a mesma coisa aqui, eu terei o quê? Átomos de hidrogênio. E esse hidrogênio virá onde? No meio da estrutura. Perceba aqui. Tá vendo? Então, o hidrogenossal, sal que tem hidrogênio na sua estrutura. E para fazer a nomenclatura desse sal, como é que a gente faz? A gente começa pelo hidrogênio, a gente dá o nome assim, ó. Hidrogênio, aí depois a gente vai para o nome do ânion e depois o nome do cátion, como na regra comum, como na regra convencional, certo? Então, hidrogênio, carbonato de sódio. De sódio, por quê? Porque é o cátion. O cátion ele vem depois da preposição de, certo? E o ânion vem antes da preposição de, tá certo? Hidroxissal ou sal básico, o nome já está dizendo, né? Ele vai ter o que agora? Hidroxila, sal com hidroxila. Então, sal que tem hidroxila é o quê? É um sal básico. A hidroxila é uma base, não é verdade? E o sal que tem a hidroxila, ele é conhecido como sal básico ou hidroxissal. Claro que essa hidroxila também tem que vir, assim como no hidrogenossal, a hidroxila vem no meio. No meio de quem? Vem sempre entre o cátion e o ânion, tá certo? E para fazer a nomenclatura desse composto, do mesmo jeito que no hidrogenossal, a gente começa pelo meio. Hidrox, cloreto de cálcio, certo? Então, nesse caso, perceba que a gente começa pelo hidroxila do meio, do mesmo jeito que no hidrogênio, carbonato de sódio, que também pode ser conhecido como bicarbonato de sódio, certo? Pronto. Outro tipo de sal é o sal duplo ou misto, certo? O sal duplo ou misto é aquele que vai ter ou dois cátions ou dois ânions. Observa aqui, ó. Esse daqui, ele tem duas cargas positivas aqui, ó. O sódio e o lítio. Então, ele tem dois cátions. Se ele tem dois cátions, então ele é um sal misto ou duplo. Perceba que esses cátions e esses ânions têm que ser diferente do H+, e tem que ser diferente do OH-. Por quê? Se for H+, vai ser um hidrogenossal. Se for H-, vai ser um hidroxissal. Então, esse cátion e esse ânion que vai ter a mais, né, não pode ser nem o hidrogênio nem hidroxila, tá certo? Como fazer a nomenclatura de sal mistos ou duplos? Você segue a mesma regra. Primeiro você vai colocar o nome do ânion seguido da preposição de, ó, SO4 é o sulfato, sulfato de. Aí agora você vai botar o nome dos cátions na ordem que está sendo obtida na estrutura. Então você bota sulfato de sódio e lítio, certo? Quando for dois ânions, segue a mesma regra, só que os ânions eles vêm no início, né, do nome. Então você primeiro vai botar o nome dos ânions, preposição de e o nome do cátion. Então, ClO4, quem é? O hipoclorito. Hipoclorito, cloreto de cálcio. Hipoclorito, cloreto de cálcio. Tá certo? A última classificação dos sais é quanto a ele ser um sal hidratado. O que é um sal hidratado? O nome já está dizendo. Se é hidratado, ele terá moléculas de água em sua estrutura, ok? Então, tendo moléculas de água em sua estrutura, observe aqui como ficará. Observe o exemplo, esse primeiro exemplo. Sulfato de cobre. Observe esse pontinho. Esse pontinho ele está dizendo que ele tem o quê? Moléculas de água. Então, é sulfato de cobre penta hidratado. Por que penta? Porque ele tem 5 moléculas de água. Se ele tivesse 3, tri-hidratado. Como aqui, ó, sulfato de cálcio bi-hidratado, tá certo? Espero que vocês, né, tenham entendido direitinho a nomenclatura, a classificação dos sais, certo? Nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo de sais, correto?
Então, um cheiro bem grande para todos. Até a nossa próxima aula, tá certo? Tchauzinho.